precisa um pouco mais de policiamento em cima dessas pessoas que pensam que podem tudo. Muito embora eles podem, sabe? Mas eles precisam ser penalizados com isso, né? Então, o governo Lula teve esses retrocessos em termos de paternalismo, tá? E, por outro lado, o governo Lula deixou um pouco de desejar também em relação à política externa, onde ele estava apoiando exatamente pessoas que não merecem apoio, né? Que é o caso do Hugo Chávez, é o caso do presidente do Mubarak, do presidente do Irã, é o caso de Cuba, sabe? Eu acho que a política externa ela tem muito a ver também com problemas potenciais, problemas futuros. Isso tinha que ser analisado, né? E é lógico, onde você tem um grande povão que está sendo beneficiado, a nota do governo, sem dúvida nenhuma, e da pessoa vai ser muito alta, porque estão fazendo exatamente o que eu quero, só que não estão pensando no futuro do Brasil, no crescimento do Brasil, onde o Brasil pode, sem dúvida nenhuma, chegar a números um pouquinho maior do que é hoje, sabe? Uma China, a questão de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, a China não era nada, né? Só tinha uma população gigante e alguns locais dos deltas de rio que eram industrializados. Hoje a China, em 2016, é muito provável que a China passe os Estados Unidos em termos de primeira economia do mundo, porque o Japão já era. Já era por conta exatamente de um continente maior, de um contingente maior e de injeção de capital maior, o Japão ficou em terceiro plano. E ainda mais o Japão, coitado, sofreu esse grande tsunami que arrasou com o Japão, com a economia do Japão, dando prejuízo de mais de 200 bilhões de dólares. Isso faz com que o Japão realmente fique um pouquinho mais abaixo. E a China, ela está galgando espaços, e daqui a pouco, em relação ao que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, ela passe os Estados Unidos. Agora, talvez você pergunte, o que aconteceu em 2008? Você sabe que houve lá um grande problema, a quebra de um banco nos Estados Unidos foi a recessão anunciada, né? O Lehman Brothers, um banco muito forte, quebrou em função de seus ativos podres, seus ativos que não tinham valor nenhum, né? E evidentemente num momento qualquer isso ia acontecer, por isso que eu digo anunciada, porque ela vem desde o começo da década, começo de 2000, né? Ela estava se enfraquecendo, não é? Ao passo que o dinheiro bom cobria dinheiro ruim, passou a ser dinheiro ruim porque ele cobria o dinheiro ruim do outro, e assim por diante, né? E em 2008 tivemos a quebra desse banco, que estava muito fora dos padrões de alavancagem, né? E esse banco vendia subprime, vendia esse ativo financeiro podre para outros bancos europeus que os compravam. Então houve esse problema de rompimento, porque quebrando esse banco começa a quebrar um monte de coisa em cadeia, porque as pessoas não pagavam mais as suas dívidas, não tinham como pagar. O índice de endividamento de um americano é 2,3 aproximadamente em relação ao seu salário. Aqui no Brasil é 0,7. É bem diferente. E só que, como eu falei anteriormente, o Banco Central do Brasil é muito forte. Ele não admite o subprime. Então ele não tinha esse dinheiro. Então, aliado a ideia de estar blindado com dinheiros podres recebidos, que o Brasil não recebeu, a Europa recebeu,
Em função de estarmos numa política cambial muito forte, nós na época tínhamos 206,5 bilhões de dólares em carteira, em razão de problemas de passado da economia, que para esse momento foi bom. O Brasil exporta apenas 13% do seu PIB. Significa dizer que o Brasil podia trabalhar com 87% do PIB internamente e uma afetação muito pequena no mundo exterior, sabe? Em função de uma série de coisas, o Brasil recebeu essa crise por respingos apenas, e não como uma enxurrada tipo tsunami, que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa e principalmente na Alemanha, né? Criando uma economia muito fraca. Hoje Portugal está passando o chapéu para evitar uma falência do país, exatamente por conta desses reflexos da economia. China, um pouco afetada, Índia, um pouco afetada, mas com uma economia muito crescente e muito forte, ao passo que China e Índia estão indo muito bem, obrigado. E o Brasil é a terceira bola da vez, sabe? O Brasil está sendo muito reconhecido lá fora. Os investimentos estão entrando a rodo. Nós temos recebido, a ideia é receber mais de 30 bilhões de dólares de dinheiro novo esse ano, sem ser especulativo. Embora exista um pouco de especulação, porque a taxa de juros nos Estados Unidos é menos de 1% ao ano. E aqui no Brasil ainda você tem uma possibilidade de ganhar mais, né? Uma parte dela é especulativa, a outra parte é para reinvestimento. Grandes indústrias americanas e europeias estão investindo aqui, a exemplo da Procter & Gamble, por exemplo, vai criar uma grande empresa aqui. A Toyota está vindo com recursos fantásticos para o interior do estado de São Paulo, como exemplos, né? Então o Brasil precisa ser a bola da vez. Você viu que eu misturei tudo aí em função do Lula, né? Mas a Dilma, ela está indo muito bem. Eu não votei na Dilma, mas eu reconheço que ela está fazendo um excelente governo. Um governo de sobriedade, um governo onde ela não está dando muita atenção numa política externa como o Lula dava. Ela está sendo mais realista, né? Ela está dizendo, adulto com adulto deve se entender em oqueidade, né? Porque antes nós estávamos agindo como um pai protetor, alimentando crianças rebeldes. Estávamos exatamente desintonizados com esse conceito de oqueidade, do sistema I am okay, you are okay, né? Então precisa existir oqueidade, né? E a Dilma está conseguindo isso. Eu diria que todos os grandes comerciantes industriais estão gostando do governo, estão achando realmente que ele vai para frente, embora exista de vez em quando alguns desníveis, né? Porque infelizmente esse negócio de cartão de crédito aí na mão de mulher, né, como estão dizendo, é muito perigoso, né? E tem essas passagens naturais, mas na época do Lula me parece que o negócio estava bem pior, né? Então é esse o contexto que eu faço. A ideia de que está a Dilma para voltar o Lula, eu não acredito. Daqui a pouco o Lula vai ser esquecido pela eficiência do trabalho dessa mulher. Ela pode, sem dúvida, ficar mais 4 anos, embora deva existir outras pessoas querendo o governo, porque isso daí é saudável para a democracia, né? Mas ela não está, até agora, trabalhando errado. Eu acho que ela está dando condições de um Brasil crescente.